Olá, Câncer! Bem-vindo ao canal Universalista da Índia do Tarô. Minha leitura hoje traz informações que rompem fronteiras do Brasil e demais países, do continente americano à Índia, do Japão à Europa. A alma, ela reconhece a verdade do que está por vir. Então vamos ver o que as cartas revelam para vocês, cancerianos, para esse mês de abril. Para quem não me conhece, eu sou a Índia, sou terapeuta holística, sou mestre reikiana e sou dirigente de um retiro espiritual. Aí na descrição do vídeo tem um link para agendamento de leituras particulares e agora também temos o nosso QR Code que aparece na tela do vídeo para vocês. É só encostar a câmera do seu celular e você já vai obter todas as informações necessárias. Também é importante, cancerianos, vocês dar uma olhada na descrição do vídeo. Através dela você vai saber se vale a pena ficar até o final dessa leitura ou não. Mas eu garanto que se você chegou até aqui, essa leitura é para você. Vamos ver como se apresenta o mês de abril para os cancerianos. Agora é possível também acompanhar toda a leitura através do seu idioma. Basta você clicar em legenda e você vai obter o vídeo completo diretamente no seu idioma, ok? Peço permissão para me conectar a essa egrégora dos cancerianos. Vamos lá, vamos ver o que os oráculos trazem. Leituras mensais. A Índia traz oráculo da lua, abre a mandala cigana e também informações dos búzios. Então fique até o final, porque tem informações importantes. Pegue papel e caneta, porque tem banhos para que vocês possam anotar. Vamos lá. Lua cheia em aquário. Então já temos aqui finalizações de ciclo para vocês, cancerianos. É hora de você mostrar para o mundo o seu verdadeiro eu. Olha só, eu vejo vocês finalizando um ciclo na vida de vocês, de toda a tormenta, de toda a situação conflituosa que vocês vêm passando, as dificuldades que vocês vêm enfrentando. Finaliza esse ciclo. Agora você vai mostrar para o mundo o seu verdadeiro eu. Quem é você de verdade? Qual é o seu propósito? Quais as suas metas? Quais são os seus objetivos? E você vai pôr tudo isso em prática. Muita coisa ficará para trás. Passado ficará para trás. Situações, pessoas também ficando para trás. Aqui é mudança. É sair da rotina. Energia de aquário. Aquário é aquela energia que não gosta de rotina. E vocês, cancerianos, estão sobre essa energia. Aquário fala da realização de sonho. Quem acompanhou aqui as leituras, acompanhou a nossa panaceia. Energia de aquário vem trazendo o quê? Os seus sonhos. Qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? E eu vejo vocês focados nisso. Finalizando os ciclos. E esses ciclos pode ser algum projeto que estava em andamento, finaliza. Pode ser algo produtivo, algo pessoal, algo emocional, seja o que for na sua vida, cancerianos, está finalizando. E aí vem a lua nova trazendo para vocês, falando, aquarianos não, cancerianos, a partir do momento que você finaliza esse ciclo e você começa a mostrar para o mundo o seu verdadeiro eu, tudo se abre na sua vida. Porque a lua nova traz tudo que é novo. E um novo começo está surgindo para vocês. Então, o mês de abril já vem falando para vocês. Muitos já concluíram, finalizaram o ciclo. Já entra esse mês de abril com essa lua nova aí, trazendo um renovo, um novo começo que está surgindo. E para quem ainda não finalizou ciclos, saiba que logo no começo de abril, vocês finalizam ciclos e já entram nessa energia do renovo. E é algo muito positivo para vocês. Isso é muito bom, cancerianos. Quem acompanha as leituras sabe da travessia que cancerianos vem enfrentando. Sabe a história de falar para vocês é tudo muito fácil, né? Porque a gente escuta isso, tudo é muito fácil, fala é fácil. Não, a Índia sabe o que não é fácil. A Índia sabe o quanto é difícil finalizar ciclos. A Índia entende e compreende. E vocês agora também entrando nessa compreensão. Quer saber? Eu não vou mais ficar nessa energia do negativo. Não vou permitir mais isso na minha vida. Eu agora finalizo e entro nesse novo. Agora eu fazendo jus ao meu merecimento. Fazendo jus àquilo que eu desejo. Eu vou em busca das minhas metas. Eu busco aquela força. Todos nós, né? Aquela reservinha de combustível que temos dentro de nós. E entra com tudo nesse mês de abril.
Cancerianos, vai ser um mês positivo para vocês, não será um mês ruim. Diante dessa leitura, diante das informações que os oráculos trazem para vocês, cancerianos, o mês de abril é um mês muito forte. Por quê? Os búzios já traz para vocês as informações de que será um mês que se abre muito forte para vocês, principalmente no emocional. Principalmente no emocional, que vai estar muito forte, mais mudanças interior e a sensibilidade elevada que vocês vão estar. Então, vocês já entram o mês de abril nessa potência máxima. Aqui, cancerianos, isso aqui é só um representativo, que é para vocês entenderem que a Índia está falando dos búzios agora para vocês. Todos vocês sabem que a Índia, antes de fazer a leitura mensal, a Índia faz a leitura dos búzios, traz tudo anotado, para que o vídeo não fique muito esticado, porque vamos abrir ainda a sua mandala. Então, para que o vídeo não fique muito esticado, mas trazer informações importantes, valiosíssimas para vocês, a Índia faz dessa forma. Quem já jogou búzios com a Índia sabe da personalidade da Índia, sabe da índole, sabe que é uma coisa verdadeira. E aqui é só um representativo. Porém, aqui já vem falando, ó, os caminhos financeiros se abrindo, ajuda financeira chegando para vocês, canceriano. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Vocês estão com a espiritualidade auxiliando vocês para isso, trazendo anjos na sua vida, colocando pessoas boas na sua vida para te auxiliar. O teu momento chegou. Vocês passaram pela noite escura da alma, não foi fácil. Não tem sido fácil para muitos cancerianos. Mas agora chega a resposta do universo às suas orações. As lágrimas que vocês derramaram agora se tornam... A própria espiritualidade acolheu as suas lágrimas e transformou num belo jardim para você. E chegou o momento de colheitas para vocês. Então, é um mês onde você vai sentir tudo, mas com muita intensidade. Então, a sensibilidade vai estar aflorada, muito elevada. Mudanças interior acontecendo com vocês. Situações emocionais vindo à tona justamente para que você limpe, porque há necessidade de limpar, há necessidade de reorganizar seus sentimentos, e é um mês mais interno do que externo. Então vocês vão passar por uma limpeza interior. E aproveita essa oportunidade. Já pegando esse gancho diante do que os búzios está falando, dia 4 agora de abril, a Índia aqui no Retiro Espiritual vai fazer os trabalhos com a medicina da floresta, onde nos trabalhos espirituais vamos fazer limpeza espiritual coletiva. Para quem está nessa energia, para quem quer participar, entre em contato pelo mesmo link que aparece aí na descrição do vídeo, ou talvez através do QR Code também. É só escrever, eu quero participar da limpeza espiritual. A gente cobra um valor, sim, mas para quem já fez a limpeza, quem já participou, sabe que funciona. Também não é um valor que não cabe no bolso de ninguém, dá para muitos de vocês. Espero que todos que precisem consigam participar. O valor é simplório, porque além da limpeza espiritual, a Índia vai fazer um trabalho de acordo com a necessidade de cada um de vocês. Então existe sim uma cobrança, é um valor mínimo, porque juntando no coletivo a Índia consegue comprar muito material. É uma forma de ajudar vocês e vocês participarem e aproveitar esse gancho aí, se limpar, se libertar, porque aqui existe uma necessidade de uma limpeza energética, uma limpeza espiritual. É um mês mais interno para vocês, sim, do que o externo. Então, bora fazer essa limpeza que vai valer muito a pena para vocês, eu tenho certeza disso. O mês de vocês entram com a energia de Ossá. E Ossá, ela vem falando dos ventos, né? Esse Odu, ele fala da profundidade emocional. Ele fala da intuição forte. Ele vem falando para vocês da limpeza espiritual que precisa ser feita e de encerramentos que serão necessários, por isso finalizações de ciclos para vocês. Quais são os pontos positivos para vocês no mês de abril que traz esse Odu, que traz os búzios para vocês? Os pontos positivos: a sensibilidade vai estar muito aguçada, muita conexão espiritual, intuição fortíssima. Porém, ela traz também desafios. Esse Odu traz alguns desafios. E quais são os desafios para vocês, cancerianos? Instabilidade emocional, a insegurança, oscilação de humor. Tudo será sentido com mais intensidade. Então, se preparem aí para um mês
de abril. Se atentem a isso. A gente tendo conhecimento, a gente procura se equilibrar e melhorar. Isso para vocês vai ser muito bom. Nesse jogo de vocês, os búzios, Iemanjá falando muito forte. Energia de Iemanjá, energia da cabeça. É a mãe, né? É aquela energia que rege a cabeça, os pensamentos, o mental. Então vamos buscar o equilíbrio com essa energia. Aqui muitos precisam de uma limpeza. Busque tomar banho de mar, banho de cachoeira. Vai fazer muito bem para vocês. Estar perto da natureza vai fazer muito bem para vocês, cancerianos. E aqui já vem falando, Iemanjá fala das suas emoções profundas. Existe proteção espiritual. Aqui mostrou também, Iemanjá mostra uma ligação muito forte com a família. Aquela necessidade de um acolhimento. Seja você sendo acolhido ou vocês se acolher a família de vocês. Essa questão está muito em alta aqui para vocês. Até para resolver questões familiares. Mas de forma positiva, tá? Energia de Nanã vem como orixá secundário nos búzios de vocês. E que Nanã traz para vocês? É mais profundo ainda. Ela vem falando da sua ancestralidade. Ela fala da cura emocional e encerramento de ciclos, olha lá, antigos. É hora de limpar o passado, entendeu? Então, por isso essa finalização de ciclo que o oráculo trouxe para vocês entrarem nesse novo começo. Então, mês de abril para vocês, para quem já finalizou ciclos e para quem ainda está finalizando, e principalmente questões ligadas a situações antigas, chegou o momento de finalizar e fazer essa limpeza. Então olha como a limpeza energética é muito importante para vocês. E Nanã traz essa energia. A área da saúde de vocês, cancerianos, a ancestralidade de vocês, atuando a sua proteção. Na área de saúde, vem falando para vocês tomarem atenção com o emocional de vocês, com a ansiedade, a retenção energética, que pode acabar refletindo no corpo como cansaço, desânimo, sensibilidade maior. Então, se vocês sentirem isso no mês de abril, significa o quê? Precisa de equilibrar, precisa de limpeza, sim, energética, tá bom? Já vem aí as deixas para vocês. Como que vai estar o setor de finanças de vocês através dos búzios? Estamos falando dos búzios. O que os búzios aqui trouxe para vocês nas finanças? Tem entrada de dinheiro, sim, mas de forma irregular. O dinheiro pode entrar, mas não com a estabilidade total ainda que vocês precisam. Por quê? Pode haver alguns atrasos, oscilações, gastos inesperados, se atentem a isso, tá? Se atentem muito a essa energia. Então, não vá fazer planos contando qual que ainda não chegou para você, porque pode haver oscilações nessa área das finanças. Então, alguns atrasos podem acontecer, não que não vai receber, mas pode haver, de repente está contando um exemplo, estou esperando o dinheiro para o dia 10, e esse dinheiro atrasa e acaba chegando no final do mês e aí complica vocês. É nesse sentido que está falando, o dinheiro entra sim, mas pode haver alguns atrasos. Então, pés no chão. Na área de trabalho, é energia de estabilidade também emocional no trabalho. Alguns tendo dificuldades de concentração, prestem atenção, que pode indicar para vocês dúvidas, mudanças internas, uma necessidade de reorganização no campo de trabalho. Então, presta atenção aí, se concentra, né? Foca. Às vezes vai sentir as oscilações que estão acontecendo, é forma energética. E isso pode trazer aí estabilidade para vocês, tá bom? A área do amor saiu muito forte na leitura de vocês, porque terá emoções intensas. Aquela energia do apego, da saudade. Para alguns, passado aí voltando, e isso pode indicar sim uma reconciliação. Tudo depende da dinâmica que vocês vão usar em relação à conversa, a diálogos. Ou existe aquela dificuldade de se desapegar de algo na área do amor. Então, vocês analisem bem essas questões, se precisa finalizar esse ciclo para se abrir para um novo. Pés no chão, cancerianos, em relação a essa energia, tá? Setor familiar, forte ligação familiar, questões emocionais vindo aí à tona. Existe a necessidade de acolhimento e a necessidade de uma cura. Então, tem essa energia que vai trabalhar muito a questão familiar para vocês. Conte com as forças de Iemanjá, energia das águas, tá? Atenção, investidores.
Para quem é investidor aí, não é o melhor momento. Decisões podem ser emocionais, pode haver falta de clareza, então não é o melhor momento, principalmente se você estiver com dúvida, com incerteza. Não haja pela emoção, tem que ter pés no chão para que você possa fazer um bom investimento. Quais são as alertas para vocês? Excesso de sensibilidade, viver no passado, agir por emoções, carregar problema dos outros, também vem como alertas para vocês. E às vezes vocês querem investir em algo para ajudar alguém ou fazer algo por alguém, pensando só no outro, esquecendo de vocês, cancerianos, e os búzios vêm trazendo as alertas para vocês. Então prestem atenção. A Índia sempre fala, os búzios é aquele pai que vem dar aquele conselho, é aquele que vem às vezes puxar, daquele puxão de orelha, mas para o nosso próprio bem. Então precisamos se atentar a essas questões. Isso é muito importante para vocês. Pare de carregar problemas dos outros. Pare de agir por emoção. Aqui não é o melhor momento para investimento. As decisões que vocês podem tomar pode ser emocional. Isso aí complica para quem faz investimento. Tá ok? Vamos lá? Vamos ver o que mais tem para vocês de informação, porque tem muita informação. De antemão, a Índia já vai passar para vocês banhos que vocês podem estar tomando esse mês de abril. Banho de Iemanjá, vocês tomam banho de alfazema ou banho de água de arroz. Quando lavam o arroz, aquela água que vocês escorrem, né? Aquela água da cabeça aos pés, sem medo de ser feliz. É maravilhoso para trazer equilíbrio na vida de vocês, trazer o equilíbrio mental. E a alfazema, pode colocar umas gotas de alfazema na água, depois do seu banho de higiene e jogar da cabeça aos pés. Vai favorecer muito vocês. Podem tomar esse banho de alfazema sim, sem o menor problema, tá? Para limpeza emocional, energia de nanã, vocês tomam banho de erva doce e manjericão. Vai fazer muito bem para vocês esse mês de abril e vai ajudar vocês a trazer esse equilíbrio. Muito bom. As energias de vocês, cancerianos, para o mês de abril não está uma energia ruim. Apenas veio algumas alertas, né, para que você não se prejudique. Diante disso, vamos abrir a mandala cigana de vocês. Vamos ver como se apresenta a mandala cigana para vocês, cancerianos. Vamos ver. E de qual cidade, de qual estado, de qual país você está assistindo essa leitura? Digita aí nos comentários. É muito bom interagir, para que a gente já saiba com quem ainda está interagindo. Isso faz muito bom para o nosso canal. Começamos muito bem com a energia dos trevos. Pequenos obstáculos. Vocês estão naquela energia, né? De ir para o novo, novas oportunidades surgindo. Os trevos falam da boa sorte. Você está com a energia de sorte. Tem dinheiro chegando. Aqui a energia do masculino, representando, pode estar falando com uma energia masculina ou que vem através de uma energia masculina. Pode ser uma ajuda também, algo sendo oferecido para vocês. Área de comunicação. Aqui tem uma comunicação, pode ser uma comunicação que chega para vocês, que vai trazer alegria, que se abre para o novo, pode ser uma proposta, uma oportunidade, um auxílio, uma ajuda, dinheiro entrando, olha lá, para vocês. Isso faz muito bem. Porém, a carta da criança, ela traz aquela ingenuidade. Cuidado com a sua ingenuidade, com quem você se comunica também. Tem que estar alerta a tudo, né, cancerianos? Temos que ter essa alerta. E também, sem medo, insegurança. Se comunique mais. Setor familiar tem uma transformação, tem uma finalização aqui com uma transformação. Área afetiva, área do amor, olha aí, a cobra. Situações enroladas, situações onde está tendo brigas, desentendimentos, cuidado com fofocas, cuidado com picuinhas, isso pode estar vindo do externo, algumas complicações. Porém, a cobra na área, né, ela fala muito da sexualidade, muito aquela energia, né, da atração para alguns. Mas olha só, setor do amor é a energia mais forte, mais intensa. É uma energia mais intensa. Só que tem fogo também.
E para alguns aí vamos ver o que mais vai falando, se tem traições, porque a cobra também fala de traições. Área da saúde, cancerianos, presta atenção, mês de abril, também em relação à saúde de vocês, né? Aquela ansiedade, retenção energética, pode refletir no corpo, sim, como cansaço, como desânimo, uma sensibilidade maior, mas também pode gerar aí questões de labirintite, porque os caminhos, ele fala sobre isso, de labirintite, indecisões, dúvidas, incerteza, não sei se eu vou, se eu fico. Isso mexe com o teu organismo e acaba provocando uma labirintite. Relacionamentos, aqui saiu a carta do cão, tem algo muito positivo, algo verdadeiro. O cão, ele fala de parcerias positivas, aliadas a vocês. Área de transformação, aqui existe uma finalização, depois de muita dor, depois de muito sofrimento, algo finaliza trazendo uma vitória no caminho de vocês. E é uma grande transformação, principalmente transformação a nível espiritual. Na área da espiritualidade, a espiritualidade saiu os livros falando para vocês, olha, busque ter sabedoria, tenha sabedoria diante das descobertas, busque conhecimento. Eu vejo vocês entrando no aprendizado a nível espiritual. Os livros aqui representam isso. Segredos também sendo revelados, descobertas sendo feitas. Mas aqui pede a espiritualidade falar para você, haja com muita sabedoria. Diante das dificuldades, dos desafios, das situações, tenha muita sabedoria, principalmente quando se revela segredos. Casa de trabalho, tá chegando aí novidades, mudanças e oportunidades chegando aí para vocês. Quem está aguardando aí uma oportunidade chegando. E eu vejo vocês também, alguns se deslocando, indo para outros lugares, né? De repente eu encerrei esse contrato e vou para algo melhor. Setor de amizade, saiu a carta. A carta, ela pode falar de segredos, descobertas. A carta, ela pode falar de convites. A carta, ela pode falar de encontros, novidades, notícias em relação a amigos ou descobertas, verdades que vêm à tona. Vamos ver o que mais traz aí pra gente concluir a mandala de vocês. A carta da cigana como conselho, falando para você, preste atenção na sua intuição. Aqui tem alguém muito bom para te ajudar, uma energia feminina. A cigana, ela representa aqui uma energia positiva, mas ainda não fechamos a sua mandala. Então vamos lá, segunda rodada, olha lá. A raposa, na área de personalidade, vocês falando para você, seja esperto, seja estrategista, tenha cautela, mas não cautela excessiva. Se atente a quem está ao seu redor. Se atente aos seus obstáculos. Quem é que está colocando obstáculo no seu caminho? São pessoas, situações. A raposa, ela é ardilosa. A raposa, ela é esperta. E fala para vocês também, se atentem aí, né? Principalmente questões... a raposa, ela fala de contratos, ela fala de negócios. Cuidado com propostas também. Nada a ver, né? Propostas indecentes. Cuidado ao assinar documentos a papéis. A carta do dinheiro, aqui saiu a foice. A foice, ela fala de corte e colheita. Então aqui existe corte de situações, existe corte de gastos, sabe aqueles gastos desnecessários? É o momento de vocês cortarem gastos. É o momento também, tem uma colheita chegando para vocês. A foice, ela fala de cortes e colheitas. Aqui tem algo ligado à energia masculina. Talvez uma energia masculina aí que está trazendo desequilíbrio para você na área financeira, ou é vocês, porque tem algo a ser oferecido, tem ajuda chegando, mas tem cortes para fazer. Tem algo aí que precisa ser cortado para trazer colheitas para vocês. Casa de comunicação, cada um vai entender aonde isso aqui está se encaixando. É uma energia masculina, é um momento de ação, é um momento de cortar gastos, porque fala de dinheiro. E aqui já veio falando para vocês em relação aos desafios. O dinheiro pode entrar, mas não com tanta estabilidade total. Ou pode haver oscilações, pode haver atrasos, gastos inesperados. Então, procure pés no chão. Área de comunicação. Tem uma comunicação que chega assim. Essa comunicação pode estar falando também sobre questões de recebimento, onde envolve filhos, crianças, sim. Aqui tem uma fluidez, tem a paz. Tem as coisas começando a fluir. Algo se abre para vocês, cancerianos. Casa de família, são as emoções. Aquilo que está tirando
mexendo com o teu emocional, aquilo que abalou as suas estruturas. Aqui existe uma finalização e uma grande transformação na questão da família de vocês. Aqui existe, olha lá, reconciliação, um diálogo, uma conversa importante, porque o caixão não significa desencarne. Caixão significa finalizações. Ele transforma a tua vida. É isso que representa o caixão. Casa do amor, olha aí. Na casa do amor, aqui mostra que a casa ela fala da sua estrutura, da sua estabilidade. E aqui saiu a cobra. Então podemos falar que tem traições aqui, onde envolve a área afetiva, onde envolve questões familiares, onde envolve patrimônios, tem essa energia. Porém, para outros aqui, é hora no amor também de colocar uma dose mais apimentada. Por quê? No amor, já vem falando para vocês. Apego, saudade, o passado voltando, indica aqui reconciliação ou algumas dificuldades de desapegar em relação a essa questão. Cada um vai adaptar onde isso aqui está se encaixando. Área de saúde, olha aí, as alianças. Preste atenção à retenção de líquido, à circulação de vocês. Área de relacionamentos, tem encontros para novas parcerias, talvez para um diálogo, uma conversa, olha lá, para reconciliação ou alguém novo chegando. O cão ele fala de fidelidade, companheirismo, ele fala de parcerias positivas. E o jardim ele fala de encontros, locais, pessoas. Então existe aqui encontros. E nem sempre, desculpem, e nem sempre essa parceria é afetiva. Às vezes pode ser uma sociedade, pode ser uma reunião, você sendo colocado como coaching, você dando uma palestra. Tem algo aqui que vem de alguém muito bom, muito positivo. Alguém vem auxiliando vocês. A ajuda está chegando para vocês. Olha só, as nuvens e a cruz, já falando, olha, é fim dessas tormentas. É um ponto final. Aqui tem uma vitória. A luz no fim do túnel que vocês estavam buscando chega para vocês esse mês de abril, que vai trazer essa transformação. Então finaliza ciclos e tudo se transforma. A carta do sol, espiritualidade trazendo clareza para você, muita clareza, muita sabedoria para vocês tomarem as decisões necessárias, para que vocês sigam o caminho certo. Cancerianos, a leitura de vocês está muito linda. Muito linda. O sol ele vem irradiando tudo. Aqui existe a necessidade de um desejo realizado. E a espiritualidade atuando na vida de vocês para que isso aconteça. Olha só, carta da estrela. A estrela já vem falando sim de você em destaque, tendo brilho, sucesso, reconhecimento. Aqui quem estava aguardando uma porta de trabalho, essa porta chega. Aqui é a hora de você mostrar para o mundo seu verdadeiro eu, sua estrela brilhando. Então brilhe porque vocês são estrela, vocês nasceram para brilhar. E é o momento de você chegar agora, sol e estrela, espiritualidade aqui total, trazendo cura, trazendo equilíbrio, e principalmente nas questões de trabalho. Lembra que a gente já falou do desequilíbrio, cuidado aí para vocês não terem dificuldades no setor de trabalho, para nada tirar sua concentração. Mas vem novidade, se prepare aí porque tem contato chegando para vocês, redes sociais, internet, né, e-mails, se atentem a isso. Aqui tem algo muito maravilhoso no setor de trabalho para vocês. E para quem lida, né, com o público, internet, redes sociais, está muito favorável. Mudanças e novidades aí favorecendo vocês. No setor de amigo, saiu a torre. A torre mostra vocês com dificuldades, né, em se comunicar, com amizades. Vocês muito fechados. Está na hora de sair do casulo e se mostrar mais. Aqui tem uma oportunidade chegando. Vocês podem ser indicados por um grande projeto, por um grande trabalho, ser convidados aí a uma parceria assim de uma grande empresa, algo muito positivo para vocês. Então também está na hora de vocês saírem do casulo e vocês estão sendo iluminados. O urso falando para vocês, olha, em primeiro lugar, qual é o conselho? Se atentem aí a uma energia de falsidade, a energia traiçoeira. Mas o urso aqui na energia de vocês já vem falando, olha, pare de carregar fardos que não são seus. Tome as rédeas da sua vida.
Tá na hora de você se empoderar mais, cancerianos. Aqui existe uma energia de você estar lidando com pessoas frias, calculistas, narcisistas, pessoas que gostam de impor e aqui o jogo vira para vocês. Fundo do deck de vocês, o buquê. O buquê trazendo surpresas e novidades para vocês, presentes chegando aí para vocês. Será um mês abençoado para vocês, cancerianos. Se você tá aqui acompanhando essa leitura, a Índia pede gentilmente, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa seu hypar. Se você se interessar em ser membro do canal, seja muito bem-vindo, será de muito grado vocês como membro do canal. A Índia vai trazer muitas novidades para vocês. Nosso canal está sempre modificando, trazendo coisas novas para vocês. Vamos ver a mensagem guia de vocês, cancerianos. Purificação. É chegado o momento de mergulhar em suas emoções e trabalhar as águas profundas. Conhecer o limite emocional é necessário para trazer à superfície os sentimentos purificados. Cancerianos, vocês são energia de água. Energia de água, Iemanjá falando na leitura de vocês. Então, momento de limpeza e de purificação. Seria muito bom, muito importante, se vocês conseguissem fazer, sim, essa limpeza espiritual. Será muito bom para vocês. E sabedoria. Toda a soma de experiência é a bagagem da sabedoria que carregamos para a nossa vida. Reconhecer-se capaz para direcionar a própria existência sem interferências externas é o caminho da totalidade. E é isso que a Índia tem para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que seja um mês de abril abençoado para todos vocês. Gratidão, Axé Namastê e até o próximo vídeo.